Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu tô acompanhado aqui do Henrique U E aí, galera? e também do João Pedro. Olá. E esse é o Mindcast número 2. Eu não sei se a gente vai ficar contando quantos Vamos são, sim. vamos ficar Vamos contar. contando? Vamos sim, Então esse aqui vamos. é o número 2. E nós vamos primeiro falar um pouquinho de como foi o nosso fim de semana no Yu-Gi-Oh! Nos torneios que a gente foi e tal, essas coisas. Eu vou começar. Eu joguei o torneio da Point, né? Esse sábado. Joguei de BA, com os fins de Shirino lá, essas coisas. Era um torneio pequeno, eu fiz 3-1-1 e era top 4 e fiquei em quinto. Então não fui muito contente. É, e aí foi isso. Eu joguei. O jogo que eu perdi foi contra o João Pedro e eu empatei uma contra um Pepe. E foi isso. É, Fala aí, João Pedro, como que foi o seu fim de semana no Yu-Gi-Oh! Eu joguei de Pepe essa semana, só que Pepe sem Wizard, porque eu não tenho. Joguei sem Infinity, sem um monte de coisa. Eu só tinha a Rafflesia, basicamente, das cartas novas. Assim, Rafflesia e as comuns, né? As comuns, as raras. Eu fiz 4-1 no Suíço e perdi na final pro Léo, que joga muito bem de Cosmo até, parabéns aí pra ele. Bom, sei lá, foi isso. Eu peguei o A na primeira rodada, Galo depois eu deck. peguei o A, Pepe, Mihomet do Mário aqui do Rio, que a gente até fez o deck junto. Depois foi Fui Pepe eu. Magician e o Paulo, que foi difícil. O jogo também mais que o Springer no Game 1, perdi. No glorioso combo de Do Conan, Dragon Draco Slayer plus Slayer e Plus Fire. Fire. Só tomou mais que o Spring recolheu as É cartas. isso. Aí eu perdi pro Léo na última rodada e perdi pra ele na final de novo. Aí perdi duas vezes pra Cosmo. Sina no Cosmo. O Não, meu. não é nem cena. É que eu, tipo, é muito ruim. O deck sem Wizard, ele tem muito menos follow-up. Então, tipo, Uhum. você toma uns Dark Hole Rajek enormes e perde do nada. E é o Cosmo, Uhum. né, cara? Tipo, ele pode matar do nada, sabe? E o Tinkan adicionou muita consistência pro deck, então melhorou muito. Agora ele é Verdade. um deck. Sim. O meu semanal foi mais simples aqui. Não chegou Bosch, infelizmente. Então Tá a gente jogando tá no meio. passado. Estamos jogando no passado. Eu dei uma despedida do Magician com o Magispector. E tinha 9 pessoas só, foi 4 rodadas. Eu fiz 2 zeros todos. Foi de boa. A última rodada foi contra o Magispector e o Kirin é absurdo, cara, né? Era absurdo. Eu senti Saudades. saudades. E Faz um foi querinho isso hoje pra ver meu o que te semanal. acontece. Por favor, É. tá quem pra mão do oponente. É, o... Então, esse foi os nossos torneios semanais, né? E a gente vai tentar toda semana começar comentando como que foi o nosso fim de semana no Yu-Gi-Oh! Não vamos aprofundar muito nos torneios em si, senão fica muito longo, mas só para dar uma introdução e mostrar para vocês o que a gente anda fazendo no jogo. E agora a gente vai falar um pouquinho do ICS Sydney, que é relevante porque é o primeiro torneio pós-Bosch, não só o primeiro torneio, assim, o primeiro torneio grande mesmo, né, um ICS e tal. Tiveram regionais também esse fim de semana, mas o torneio que as pessoas ficaram mais de olho foi o ICS de Sydney, que aliás foi um torneio bem grande, de 800 e poucas pessoas, e o Yu-Gi-Oh! Na Austrália é bem forte. Os jogadores são bons na Austrália. É, forte mesmo. É forte mesmo, eu diria que é um dos melhores países de Yu-Gi-Oh! Do mundo. Esse é um assunto para outro dia, mas eu botaria a Austrália entre os 5 melhores países de Yu-Gi-Oh! No mundo, talvez. Todo mundo entende bem pelo que você vê Você vê nos que deck tem profiles, a galera alguns decks treina. desse torneio não são ruins e são diferentes do que a maioria das pessoas está acostumada a fazer, então, enfim. E a gente vai falar um pouquinho, eu separei algumas decklists aqui que a gente achou interessante comentar, a maioria é de Pepe, né? Só antes de começar a falar dos decklists em si, foi top 32 e foram acho que 26 ou 27 Peps no deck. Foram 27. 27. Surpresa, hein? Então isso. 27, dois Cosmo, um BA, um Vermelho, Vermelho E um e qual Infernoid. outro deck? Fernandes. Claro.
Sempre tem que ter. Sempre tem um cara que. Sempre tem aquele Infernoid que consegue dar riso em todo turno e acertar. Exatamente, né? Tipo, tem 70 Infernoid no torneio. Aí tem um cara que vai conseguir dar todos os risos e vai Vai conseguir destruir topar. o sonho de todas as Então pessoas. vai perder naturalmente. Alguma hora chega e perde. Ah, que uma hora o riso nem vai parar de funcionar. Vai dar ataque falho. Como que é no Pokémon? Ataque miss. É, Né? Isso. isso. Aí. Então isso indica que. Acho que isso é um bom argumento pra dizer que o Pepe é um deck esquisito, né? Eu vou aqui botar os decklists na tela. O primeiro decklist que eu tô vendo aqui é um Pepe, que fez top 8 e top 16. Aliás, isso é uma coisa que tem acontecido bastante lá. Tem muitos times na Austrália também. Então tem muitos decks que é um deck de várias pessoas. Então o primeiro que eu tô vendo aqui, pra vocês verem junto aí, é do... Nossa, vai ser foda falar esses nomes. Nilson Zen. Nilson Zen. Esse aí. E Jimmy Lamb. Tô vendo aqui na página do Vexus, né? Tem vários decklists aqui. O que vocês acharam dessa decklist? A gente vai falar um pouco delas, um pouco do metagame do Bosch. Vamos falar dessa decklist primeiro, depois a gente dá uma visão geral do metagame do torneio. Mas primeiro vamos falar da decklist, já que já começou. Cara, eu acho que a primeira coisa relevante que você pode ver é uma coisa que não é todo mundo que fez e dificilmente você via em outros formatos, é a galera usar mais de 40 cartas. Uma tendência bem comum. Que às vezes não cabe realmente no PEP usar 40 cartas. Você não consegue colocar tudo que você quer em 40 cartas. Isso é relevante. Duas 43, porque o deck é muito consistente e, ao mesmo tempo, você precisa ter gamas de opções com mais carta. E ele é tão consistente. Ele é consistente a ponto de você poder usar mais de 40 cartas. Então, não é algo assim que é um absurdo, por exemplo. Então, e a engine do próprio Dracoslayer, ela pode bricar, né, cara? Então, aumentar o número de cartas, tipo, você reduz a chance de poder bricar com alguma, tipo, entrar em algum conflito na engine. Por exemplo, comprar 2 do Vector, de morrer de alguma Draco face-off também. Isso é muito bom. Isso pode acontecer mesmo. Esse decklist em si, né? Falando do decklist em si, além do fato dele ter 40 cartas, uma coisa que eu sinceramente não entendi direito é esse Místico que tá aí. Eu entendo. Backtracks. Eu entendo bastante. É pra uma porque- vanity das pessoas. Eu entendo bastante porque Não sei se concorda não, mas vai, fala aí. muitas vezes, por exemplo, se você está jogando Mirrormatch, normalmente o problema grande da Floodgate que você toma é o anti-spell fragrance. É o tipo Floodgate pior, né? De você tomar no game 1. E você tem um Ausher, que é um místico, obviamente, você só mata, só precisa usar uma carta pra matar. Você faz um pra um no anti-spell fragrance. E muitas vezes na Mirror, tem muito deck que seta uma com a Mirror, seta Wavering, ou seta Trap Hole, ou seta um Solen só. E às vezes você não quer dar Twin Twister e descartar mais uma carta para dar um Mystical, porque muitas vezes é o cenário que acontece na Mirrormatch. Se você tem um Twin Twister, você descarta uma para matar uma, então você basicamente fez um menos se você não descartou Diego ou Trick Clown. Então eu entendo esse Mystical. Não concordo, mas eu entendo, sabe? Eu acho estranho, porque eu concordo no argumento da Mirrormatch, que às vezes acontece mesmo, do cara setar uma só e você ter um Twin Twister que às vezes você tem que dar em uma só, é feio mesmo. Só que contra os decks que usam tipo a Farganse, que normalmente são decks de trap, normalmente você dá um Mystical só não vai te resolver, porque como é um deck de trap e eles tendem a setar múltiplas, muitas vezes um Mystical só não resolve o problema. Mas pelo que ele fez ali no deck, claramente é um deck Anti-Mirror. totalmente voltado pra Mirror. Então, Mas- assim, um Mystical é bem razoável, já que se ele comprasse o Twin Twister em algumas situações ia ser pior do que comprar o Twin Twister. Não, se comprasse o Mystical ia ser pior do que comprar o Twin Twister na Mirrormatch. Eu acho que ele mais pesou isso pra ter um altzinho pra alguma coisa, sei lá. Eu ainda acho esquisito. Eu mesmo com isso tudo em consideração, eu preferi. Eu não acho que o Mystical é tão. O Twin Twister é tão pior do que o Mystical na Mirror. Porque tem vezes Algo que. assim, É contestável. Assim, eu puxei logo por esse assunto porque você tá destoando esse Mystical daí, né? E aí, Eu vi, eu também achei meio estranho, mas eu entendo ele, eu acho plausível, assim. eu gosto muito de ver esse caju azul no side. Me sinto
Que está a Nova 4, moda. 5 dólares É. no momento. De nada. E tem umas cartas interessantes, né? O cara usa Dweller, o segundo Dweller no side, deve ser por causa de Mermail, Com né? certeza. Porque ele tem o segundo ali no. Tem um já no. Como se diz? No side. No main do side, né? No meio do No extra. meio do extra, desculpa. E. Qual é aquela última carta ali do extra? Half-Life? Ah, tá. E tem uma Giant Hand, né? Que aliás eu vejo muita gente elogiando na Mirrormatch. Ela é muito boa na minha Né? Vamos comprar uma, João Pedro. Vamos? Vamos. Troca Eu não no. consegui ganhar uma. Qualquer. Aí, arrependimento de ter vendido a minha. Mentira, foda-se essa carta. Foda-se, cara. Tipo, não importa. Dinheiro. Cara. Não importa Espera 2 meses aí, pronto. Não importa mesmo, cara. Cara, tipo, Outra coisa também que tá bem popular é o Psyblocker, né? Tá, é verdade. o Psyblocker junto com o Forbidden Chalice também. Né? A Forbidden Popular Chalice são peças obrigatórias aí na maioria das decklists, cara, desse torneio. Né, e eu comentei bastante, né, do Forbidden Chalice antes do torneio. Assim, entre a gente, né, que eu tô falando. Eu falei bastante do Forbidden Chalice. Uma carta diferente também é o Raiô, né? Que é legal, né? E ele é pendulável, né? É, Pra combinar com a Mística, eu acho esse único raio aí. Tá, mas ele não tem escolha no Raiô, né? Sim. Agora, tirando isso, um deck bem O Psyblocker tranquilo. é bem legal, cara. Eu gosto bastante do Psyblocker. Né? Eu tava Acho pensando, bem o Psyblock é bom até na Mirror, assim, agora. É, com certeza. Porque a gente vai passar as decklists aí. Tem gente que usou Vanity Fiend também. E o Psyblocker é um out pro Vanity Fiend, ele é out pro Juggler, ele é out dentro do Maxi, você tomando Maxi. Não, e você pode falar uns bagulho nada a ver, assim. Se você não tem nada pra falar, você fala Draco Slayer. Exatamente. Você não toma metade das cartas do jogo, do cara. E ele é pendulável, então. E ela E é ajuda a 4. Floodgate também, tipo, você pode falar Psyblocker anti-Pathfinder, por exemplo. Ela é bem versátil Isso é bem mesmo. relevante. Bem versátil, cara. O Psyblocker é uma carta que eu tenho bastante É, amor aí, desde do formar Dragon Ruler, né, que a gente usou um tempo. A gente usou bastante o Psyblocker e era a carta que eu mais gostava no meu side no lado do Dragon Ruler. Aí, assim, antes da gente ir pro próximo decklist, vamos falar, é porque a gente devia ter começado com isso, mas já tinha começado o decklist, então vamos voltar um pouquinho. Que é o metagame do torneio. Assim, obviamente o Pepe era o deck mais relevante e usado do torneio, mas eu lembro que eu vi o deck breakdown desse torneio e cerca de 23 ou 24, 25%, um quarto do torneio, vai. Um quarto do torneio era Pepe Pepe Performage e tal, essas coisas assim. E tinha uns Pepe mais disso. A gente não sei se a gente coloca na mesma categoria aqui e tal, mas vamos supor que a gente coloque. Então, cerca de 30 e poucos % do torneio eram decks de Pepe. E depois do top, mais de 90 e poucos, 80 e poucos % Esmagador. Era 80 assim, o crescimento em relação ao quanto tinha e o quanto entrou no top, obviamente que tinham muitos decks de gente que vai se divertir no torneio só, assim, né, vai com deck não meta e tal, essas coisas. Mas mesmo assim, é um crescimento de quanto tinha antes do top para quanto percentualmente, né? É muito grande, né? Tirando o Pepe, que obviamente era o deck mais usado do torneio, o que vocês esperavam desse torneio em relação aos decks? Teve algum deck que vocês consideraram uma decepção em relação a não ter aparecido pouco, ou alguma surpresa em ter aparecido e vocês achavam que nem ia brotar de jeito nenhum, alguma coisa assim? O que vocês acham em relação Eu a acho isso? que o Mermail ficou muito mal representado aí. Eu acho que ele podia ter mais números ali no top, cara. O Mermail e o Cosmo, cara, eu acho que O Cosmo também. são bons. Eu acho decks. que a questão desses decks terem menos representatividade é mais por opção de jogar com o Pepe. Eu acho que as pessoas preferiram jogar com o deck que teoricamente seguro, é mais né? consistente, exatamente. Não que os outros sejam ruins, eu acho que esse número tão absurdo de Pepe se dá pelo fato do pessoal ter escolhido mais o Pepe ao invés dos outros. Não só por eles serem mais fortes, Mas na entendeu? verdade eles têm razão no fim das contas, porque olha só, pelo que eu me lembro, é porque eu esqueci de abrir esse link antes de começar a gravar, mas se eu não tô enganado, sei lá, tinham só 3 ou 4 vezes mais Pepes do que Cosmos, por exemplo, no torneio. Sei lá, tinham 200 Pepes e 50 Cosmos. Eu posso estar errado nesse número que eu tô falando, mas não foi tão errado assim. Era tão, sei lá, 4 vezes mais. Mas chegou no top, tinham 2 Cosmos e 27 Pepes, tá ligado?
É 14 vezes mais. É. Então, não tem como você pegar e falar que a pessoa tá errada por ter tomado essa decisão, sabe? Sim, sim. E, na minha opinião, eu acho que muitos desses PEPs estão meio esquisitos. O jeito que eles foram montados. Levando em consideração a Ainda mesma não tem um match. consenso, eu acho, né? Aham. De qual é a melhor build, justamente pra enfrentar a Mirror Match, mais os outros concorrentes que são fortes também. Não. O que eu Tem achei mais bastante estranho. tech, né? O que eu achei mais estranho é que eu achei que tinha pouca tech pra mim, a maioria dos decks, né? Não. Estavam jogando bem Standard ainda. Standard. É. Aí, esses números mostram como, pelo menos nesse torneio, não sei se vai ser uma tendência pro resto do formato, essa dominância tão grande. Mas, pelo menos para esse torneio, tem gente que chama o deck de E-Man, eu prefiro chamar de Pep. Então, eu acho que o Pep foi, assim, arrasador nesse torneio. E não tem como falar que não, né, cara? Sim. A verdade tá aí. É. Não tem como esconder o resultado. Não que resulta. Mas uma coisa é certa, nem sempre o resultado diz qual era a melhor coisa do verdade. torneio. Assim, nesse caso, é difícil pegar e contestar um negócio que foi tão arrasador assim, mas teve vários momentos na história do Go. Teve um Infernoid que ganhou um ICS, sabe? O Infernoid era o melhor deck? Não era, gente, óbvio. Com certeza. Nem sempre o resultado indica qual era a melhor. Os resultados enganam. deck. Não só o melhor deck, mas muitas coisas. Por exemplo, o Cosmo ganhou na época que o Necroz era tipo absurdo. Pois é. Uhum. Isso não fazia Eu acho que foi o Necroz. último YCS, né? Antes de Do Necroz Necroz ir pra lista. completou Tinha uma muito parte. Esse resultado não fez o menor sentido. Menor sentido. Tipo, o Shadow e o Necroz eram tipo, muito melhores. Até o que BA, Cosmo. cara, era. Cara, todos os decks eram melhor que o Cosmo, Então, não fez nenhum sentido. Foi um esse dos eu torneios acho que é um mais dos- sentido, Não, porque antes que cara. as pessoas comecem a xingar a gente acha o Cosmo bom agora, tá? Mas naquela época que a gente xingava o Cosmo, eu não mudo nada que eu falei naquela época. Eu realmente achava o Cosmo muito, muito ruim. Antes quando era só Farm Girl e atacar e o Destroyer. E ataco. E as pessoas. Eu acho que pelo menos nesse torneio primeiro que aconteceu, foi muito de as pessoas não saberem jogar direito contra o Cosmo. Não tem nenhuma outra explicação na minha cabeça. Ou simplesmente Não variância, tem, não. sabe? Porque pode acontecer. Mas. Não tem, cara. E, tipo, os decks ainda estavam escrotos, tá ligado? Tipo, Né, estavam, tipo, Gatinhando mal mesmo. feitos, cara. Tipo, gente com escape of the different dimensions. Pode crer. não, o cara que ganhou Cara, esse torneio, inclusive, foi o Jesse Semick, que é um cara que é das antigas do Yu-Gi-Oh! Ele ganhou um Shonen Jump em 2007, eu lembro dele. E Não, ele nem joga ele não direito, jogava, né? ele não sabia o efeito das cartas. Ele foi descobrir o efeito das cartas. Ele falou, eu vi no negócio dele lá falando, que ele descobriu as cartas de efeito de Shadow durante o torneio, tá ligado? No top 4, no top 8, sei lá, uma porra dessa, sabe? O negócio. Top 16, ele não sabe os efeitos do BA. É. Pois é, então assim, era do BA, né? Era do BA. Do Não era BA. do Shadow, não, era do BA. Então, sei lá, foi um torneio esquisito. Enfim, o assunto não é esse, né? Eu nem sei como que a gente foi parar nisso. É. Enfim, então essa é a nossa visão mais ou menos do torneio. Agora vamos passar aqui pro outro deck, que é um deck que 3 pessoas usaram pra topar o torneio e tem 40 cartas. Vocês já estão aí nele? Que é do Steve Lau, do Pyers não sei quem. Cara, eu não vou falar esses nomes, vocês leiam. Tem dois top 16 e top 8. Isso. Eu gosto mais desse deck do que do anterior. Primeiro que ele tem 40 cartas, ok, gosto. Aprovado. Esse já é um fator bem Esse é um deck. interessante de Esse é o. 40. Eu acho que esse deck aqui que a gente tá olhando é a definição do deck standard de Pepe nesse formato. Assim, a única coisa que você pode considerar mais ou menos não standard aqui é esses 2 times Twin Twister. E o Maxi, que tem gente que... Mas, cara, se você olhar, acho que todos eles usaram 3 aqui, por exemplo, nesse torneio. Então, a partir de agora, se todo mundo usou 3, vagabundo vai copiar igualzinho. A maioria não usou, cara. Aqui, os próximos. É só as decks... Cara, eu vi várias feature match que não tinha nem Mas os que toparam, né? Então, eu tô falando, os caras que fizeram top 4, por exemplo, nenhum tinha Maxi. Só tô dando um exemplo. De onde Mas não tinha nenhum Maxi? toparam. Tinha sim, pô. cara Teve que- o segundo, cara- tinha, eu lembro. Acho que tem aqui. Não tem Tem não, não? cara. Ele usou, tipo, Paulo Moro, Masked Chameleon... Mas jurava que alguém tinha. Enfim. Então o Maxi também, né? Apesar de ser esquisito. Mas esse deck é bem standard, não tem como a gente pegar e falar muito sobre ele, porque ele é
Ultra, quero jogar meu jogo aqui e fazer meus combos, sacou? Não tem muita graça. No side, que eu acho que a gente pode, que a gente deve falar aqui são as Vanity Ruler, né? Que pra quem não sabe são 2 tributos e o oponente não pode fazer special só. É como se fosse uma Vanity Fiend, só que só pro oponente e ao invés disso são 2 tributos ao invés de um. Dá ruim, né, se tu baixar isso. E se o cara não tiver out, dá um desespero. Dá chabu. Dá ruim, dá ruim. Por isso que tem muito desses Forbidden Chalice no side. Que os caras já se É isso que eu antecipando. acho meio estranho, né? Adotar como opção um monstro tão pesado quando o Forbidden Chalice tá tão Pra popular. ver, ele Né? não sabia que o Forbidden Chalice estava tão popular assim. Mas eu acredito que mais gente usou essa Vanity Ruler, não foi? Eu vi mais de uma daqueles. Aqui são 3, né? De repente você viu de um desses 3. Bom, não sei. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que o fato ele não usa Instant Fusion, né? E tem 3 do bichinho no cemitério, no caralho, no extra deck. Qual é o nome dele? Gnister. Ignister. Tem também a cobrinha no side, que eu achei uma opção engraçada. Que a cobrinha não deixa atacar, né? Não, tem um lance da cobrinha aqui que ele faz. Ela mata Dark Lord? Não, o que era que ela fazia que era Ela relevante? mata Vanity Fiend. É isso. Ela mata Na Vanity Fiend, é isso aí. Bate cabeça, né? Do 2400. Bate, você faz Joker, busca escala e bate. É isso aí, era isso que eu tava querendo lembrar. É bom isso. Mais ou menos, né? Não Porque a tanto. escala trava, né? É bom, bom. Não tanto porque ela escala 3 e o Monkeyboard escala 1. Então, tipo, dá ruim. Então, tipo, você tem que ter, tipo, Lizard Draw e ela, ou... porque se você conseguisse transformar o seu Stratos sozinho no áudio pra Vanity Fiend... E ainda pendulasse, seria maravilhoso. Mas tudo perfeito. conflita com a escala. Então você tem que ter um outro parente. Mas se você tiver... Mas é válido. Se você tiver, é bom, né? É bom. E tirando isso, é bem tranquilo esse deck aqui. Não tem muito que a gente ficar dissertando sobre, né? Não. Vou pro próximo aqui. Opa, é o BA? Não é pra isso que eu quero clicar não, gente. Pelo amor de Deus. Calma aí. Achei. É o do segundo lugar. Realmente, ele não tem nenhuma hand trap, que é o que você falou, né? Que usa Rescue Rabbit, o nome dele? Rescue Rabbit. Palomoro, Calamilho, 41 cartas. Ele não rodou Rafflesia, isso é bem relevante. É verdade. Eu vi... Mas ele rodou uma outra carta bem interessante aí, cara. Que é o Ivysaur. Entre o Diamond e o Feral Imps tá o Nightmare. E usou Pleiades. E o Pleiades, Eu vi um pessoal, mas o Pleiades é porque faz... Naturalmente Pleiades. A gente vai explicar aqui. Palomoro, óbvio, é absurdo, tipo, com Natura Beast, quando você faz Natura Beast. Mas eu não sou muito fã dessa carta, você não pode pendular ela. Você tem que, o normal summon tem que ser dela. Então, tipo... Você tem que abrir com a mão muito forte pra poder chegar até ele, né? Assim, eu acho que quando você abre com uma mão forte a ponto de você fazer o Natura Beast, você podia fazer uma jogada igualmente bem forte melhor. sem ela, sabe? Não, assim, dúvida. igualmente forte, só você não vai pôr um lock no cara, que é o Natura Beast, né? Então, não sei, eu acho essa carta meio questionável. Algumas coisas que eu acho estranho, por exemplo, eu acho esquisito o cara usar um só Lane Strike de 41ª carta. Isso não tem muito sentido pra mim, porque se fosse pra usar alguma carta de 40ª... Eu não sei se essa é a 41ª, vamos lá, mas parece ser. Não é porque ela tá aqui em último, não é por isso. Parece o Rescue Rabbit, cara. Não, mas o Rescue Rabbit, parece. ele demanda o Vecto, existe essa energia. Eu vi o deck profile desse cara, ele falou que nem usou o Rescue Rabbit, tirava de site toda hora ele o Vecto, então assim... Eu vi também. Problema do one-off, né? Não, complicado, depende dele. Estranho. E assim, se fosse pra usar alguma defesa, era mais fácil usar uma Rafflesia no extra e botar um Treacherous aí, um só, ou botar um Bottomless. Não entendi também. Não tem muita lógica. Era melhor ter uma trap buscável via Rafflesia do que botar essa carta, essa trap. Sem dúvida alguma. Eu acho que outra coisa, né, que vale falar aí é só tem um Lizard Draw. Que é bem estranho. Lizard Draw é muito bom. E o Chameleon, né? Que... o Chameleon é mais pra você ter uma opção de fazer... Não depender do Luster pra fazer Ignister, porque o Ignister é totalmente insano. E como ele tá usando 2 Stunt Fusion, ele consegue fazer o Feral Imps mais fácil e depois pendular uma Spitfire Minion pra fazer o Ignister. Então,
é uma escolha legal. Esse cara aí resolveu usar a Vanity Fiend, né? Em É, vez da Vanity Rule, então é uma tendência, mas por exemplo. Ele pode dizer, eu ia falar que ele não tinha out se o cara usasse alguma carta assim, mas ele tem o Psyblocker. Eu acho ele Tem teria que três botar o blocos. Psyblocker na Mirror, né? com certeza. Pós-side. Psyblocker na Mirror é uma carta interessante. Eu acho que Eu Psyblocker é uma também carta acho. Porque, cara, ele é muito. Eu acho que na Mirror é muito bom por causa do Wavering Eyes também, né? Você joga com mais segurança pra Tem sair várias coisas, explodindo. cara. O Psyblocker é uma carta Não, muito, ele tem muita muito boa, cara. versatilidade. Você pode jogar e falar qualquer Sim, carta de Yu-Gi-Oh! Então a gente pode É. ficar aqui criando cenário eternamente. Qualquer coisa. Né? Não, o Psyblocker é sensacional. É legal mesmo. E como é uma carta que te dá muita opção, porque são todas as opções, ela te dá muito controle, né? E te dá muita possibilidade de acertar ou errar a carta que você vai falar. E isso é legal. E agora é uma coisa legal que você pode fazer Psyblocker, você pode fazer 2 Psyblocker, tá ligado? É. Você pendula os dois, tá ligado? Aí você fala 2 Ele não cartas. tem nada de uma vez por turno, não? Tem Não. certeza? Sei lá, né? E aí é isso, né? Tem o Visual Nightmare, que o pessoal fala bastante bem. Eu acho que o Habit tá muito relacionado ao Visual Nightmare, porque faz o Habit, traz Vectors e faz... Mas é uma carta interessante. Com pra certeza, caralho, ele não cara. é um escultor, isso eu sei. Ele vira os bichos face down, isso aí dá ruim também. Não tem nenhum bicho normal summon que atravessa. Que mata. É 1950, né? Defesa. E ele tem um ataque relevante, então o Mirror Conductor não passa por cima dele, ao contrário da O que é Raffles. isso é realmente um ataque relevante. E é mais ou menos isso, né? Esse deck. Ele usava o Dueler no side. O extra deck dele é muito estranho, gente. Tipo, O fato dele usar o Pleiades e o Natura Beast faz com que ele não tenha espaço pra usar algumas coisas, como exemplo a Rafflesia que ele não usou. E ele usa na esse Ragnar Zero também é interessante, mas... O Ragnar Zero é bom quando será você que mas será que a Rafflesia não era melhor do que um Ragnar Zero? Pois é. Provavelmente, né? Mas, sei lá. Aí vamos pro próximo deck aqui, que é um Cosmo. Que é o Cosmo que ficou em terceiro lugar. Que é um Cosmo Artefato, que pelo visto é a forma com qual o Cosmo vai... Esse deck... Teve um também interessante com o Call of the Hunter de Oasis também, que topou. Esse eu não vi. Eu entrei aqui Que, na fez, página... que ele fez 10-0 no Suíço e perdeu o top. Pô, maneiro. 10-0 é bastante. Bastante. É um número que eu acho aconselhável de se fazer. De O vitórias. deck dele era tipo Tinkan Control, sabe? Mas não tem a decklist dele aqui, mas eu vi a Feature Match, é uma outra build do Cosmo que é boa, que usa Call of the Hunter de Oasis pra ficar controlando com o Tinkan. E eu acho que o Tinkan é a melhor carta do deck agora. Acho justíssimo aproveitar. E era o que eu ia falar, esse cara só usa 2 Shinkan. O que não faz o menor sentido. Eu acho. Quer dizer, faz sentido nesse jeito que ele montou aqui, que não tem call e tal, então foca na Tinkan. Mas eu acho que não focar no Tinkan é um erro. Exatamente, eu acho esse outro deck que eu falei com Call of the Hunter de Oasis muito mais plausível. Eu também acho. O que você acha desse deck aí? Em questão do Call of the Haunted, né? Será que tem espaço pra você fazer, por exemplo, focar a engine no Tinken e manter o Call of the Haunted e os Cosmos? Os Cosmos não, desculpa, os artefatos. Porque é bom, né? Porque a interação com o artefato. Moraltech Não, e com o site também, todo mundo. Não, tem sim, aliás, o deck ele tá sendo montado dessa forma. Então, mas a questão de espaço que eu acho meio. Não, olha pra esse deck aí. Muita carta. Esse Cosmos é estranho. Questionável. O Cosmos é bom, acho, pela Mirror. Tem várias cartas que dá pra mexer aí, Mirror. cara. Esse Forerunner dá pra Forerunner, a segunda vagabunda de 1900. Tem sim, cara, dá pra botar sim. Farmiguel dá pra cortar. Dá, também acho. Tinkan é a melhor carta, então acho justo. Dá sim. E aí, eu acho que ficaria um deck melhor mesmo. Com certeza. Eu acho que o Cosmo é um deck muito bom nesse formato, cara. Dá um medinho, né? Dá um medinho. Eu sempre tenho medo do Cosmo, cara. Ele sempre pode matar do nada, cara. Apesar dele ser um pouco consistente e tal, ele sempre pode matar do nada. Ele melhorou um pouco na consistência, mas continua um pouco inconsistente. Eu acho que a grande melhora do Cosmo em relação a antes, por exemplo, antes, o grande problema do Cosmo antes, que a gente ficava batendo na tecla e falava que ele não era muito bom, é que era um deck que simplesmente não podia ser primeiro. Ele não podia começar. 50% das vezes ele ia perder no dado lá e ele ia estar numa situação horrível. Porque ele simplesmente começou o jogo, sabe? E não tinha início, não tinha o que fazer, gente, era horrível.
Era constrangedor, era assim, seto 2, passo, baixo Spirit Reaper, passo. Cara, não dá, gente, não dava. E era muito ruim. E começar com Cosmoite, né? E era uma carta menos, todas essas coisas. Hoje em dia, o Tinkan melhorou bastante isso, que o Tinkan é uma carta decente, se começar. É, Ainda mais com com call. certeza. Porque cria um negócio acontecendo ali. Você tem o Tinkan que É, pegou um bicho, botou dois troços no grave, aí tu tem call. E o call, se o Destroyer tá no grave, e muitas vezes ele tá, né? 2/3 das vezes ele vai estar. Você tem um call que é ou Destroyer, ou Sleep Rider, ou a puta que pariu, é o que ele quiser, entendeu? Porque o Destroyer é basicamente todo mundo. E isso é muito bom. É um desesperozinho. Dá uma melhorada boa. O problema agora ele tem um início um pouco melhor que antes. Os artefatos também dão uma melhorada nisso. Se você poder começar com Sanctum, por exemplo. Você não. É uma pena não ter acesso ao extra e o side do Cosmo, É né? verdade, isso daqui não tem, né? Agora que eu reparei. Ficou em terceiro, seria legal. Apesar do deck estar bem focado em vencer a partida contra a Pepe, né? Seria legal ver o que mais ele colocaria ou É. tiraria. Mas eu acho que é isso sobre o Cosmo. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí nesse poderoso é mano? um deck muito legal, eu acho. Cosmo. Deck forte. Joga de Cosmo, Pedro. Eu penso mesmo. Ó, esse deck é um deck que eu acho legal a gente falar, porque primeiro que o cara que jogou é um cara que eu conheço, que joga muito tempo Yu-Gi-Oh! Não que eu conheço pessoalmente, gente. Eu conheço de nome. Ele é um cara bom, eu sei que ele é bom. E esse deck claramente está bem diferente do que as pessoas normalmente montam. E eu acho que ele tá diferente pra bom. Ele foi o único mermeio que Vermelho. topou esse torneio e eu acho que ele montou o mermeio de um jeito bom. Tipo, aprovado. Eu acho que poderia fazer uma coisa ou outra diferente, mas eu não tenho muito que ficar contestando aqui do negócio do cara, porque tá bem interessante. Tá bem. Vamos deixar o especialista da casa de mermeio, pelo menos recentemente, né? Todo mundo aqui já jogou de mermeio, né? Que tá nessa chamada. Aham. Só o que insistiu Todo mais mundo é tempo. fanboy. Todo mundo é fanboy do Vermelho. O mais engraçado desse mermeio é que ele não tem mermeio, né, cara? É, não O é único mermeio, na mermeio do deck verdade. é o Megalo. É o É, Atlanta, né? A gente chama Atlântico. de mermeio, é tipo água, né? É, deck Water. água. A gente chama de mermeio, mas não é, né? É, Mas o deck dele é maneiríssimo, cara. Eu acho. é agressivíssimo, né? Eu acho que, cara, você tem que ser loucão com o deck tipo Vermelho assim, sabe? Tipo, eu acho que ele fez do jeito Cara, mas correto, esse deck cara. tem uns combos loucos, cara. Imagina, você abre um Dyne Double Fusion. Você pode fazer o que você quiser. O céu é o Você faz o limite, que cara. você quiser. Você fala, ok, eu posso fazer qualquer coisa. Você fala, amigo, olha só, tem essas duas cartas. Você tá vendo meu extra deck? Eu posso baixar qualquer uma carta dessa. Sim, com certeza. O deck dele é muito, muito legal. Cara, eu quero abrir um Dyne Double Summon. Só isso que eu quero fazer. Tem vários combos de duas cartas insanos nesse deck de Vermelho dele. Eu acho que ele focou mais nisso, É. né? Porque, por exemplo, se você usa o Vermelho, você tipo, tem que mais combos de 3, 4 cartas. Fortes também. Mas são combos que requerem mais cartas, né? Esse, por exemplo, você pode dar um Dark Hole, um Dine da Bolsuma e matar o cara. Cara, se você der Dark Hole Hijack e der a menininha. A menininha é homem, né? É um homem. Sei lá, o Neptabees aí. É o príncipe, Eu né? achava que era mulher, cara. Eu também jurava. E aí. Enfim. A diva mata sozinho, né? Com o Neftabish. Não mata? Você tem que ter um agro na mão, sei lá, foda-se. E aí. Que é muito fácil. Dicas de passagem. Olha só aí quantos tem. E esse deck é ultra ofensivo, né? O Stunt Fusion é maluco no Mermeio. Maluco. Cara, o Stunt Fusion é totalmente insano no Vermelho, cara. Tipo, cara, eu quero muito jogar de Vermelho, cara. Saudade, né, cara? Eu quero muito. Cara, Assim, jogar de Vermelho. eu gostei do deck desse cara. Acho que o que a gente precisa falar aqui que tem 9 hand traps. E isso é bastante hand trap. Ele usou todas. Porque eu acho que esse deck aqui, provavelmente ele escolhia ser segundo e tentar matar Sim. ele. E usava as 9 hand traps pra não ser completamente trucidado no início do jogo. Não, é super interessante o deck dele porque aparentemente o Pepe sempre quer ser o primeiro, né? Então, pelo visto, né? Então você é o segundo e você tem basicamente 12 cartas
contando já Dark Hole Hijack pra quebrar setup, né? Forte. Então são os 3 vezes, 3 Ghost Rogue, 3 Maxi, Hijack, Dark Hole. Então, tipo, se você quebra o setup, você tá aberto pra fazer o que você quiser. E acho que era a ideia que ele... E o que rola também é que, por exemplo, se o cara não sabe que ele tá de vermelho, o cara não abre de Dueler. Então ele abre de início normal, de falar, Infinity Half-Laser. E caralho, um Dyne sozinho mata o Infinity, porque é custo. Quer dizer, ou na verdade não mata, força, né? Você anula o efeito, né? Você força ele. Mas porra, tu dá um Dyne, pega o controller e aí tu dá o. Aí ele tem que negar o que mata monstro, né? O Infantry. E aí tem que matar. Tem que negar. Aí tipo, você sai sarrando, tem Double Summon, sabe? Acho que esse Double Summon faz maior sentido nesse deck mesmo. Faz bastante sentido com o Dyne. Faz maior sentido nesse deck mesmo. E também é válido falar que começar com o Mermail também não é ruim. Porque, por exemplo, você sabe. Então, exatamente. Você abre com a Diva, você abre com o Mulan Glass, tirando 2 do Pepe. Isso dói muito, eu acho, no deck dos caras. Com certeza. Então, e ele tem coisa pra poder acelerar, né, muito, cara? É basicamente exemplo, isso que é o deck, né? Então, exatamente. Ele é bom indo, voltando. E voltando eu acho que até melhor, né? Porque por todas essas técnicas que ele usa aí que sai sarrando mesmo, E outra cara. carta que faz sentido nesse deck de Mermail é a equipe que nega spell. Essa que nega spell, né? Deve ser, né? Aumenta 800 e nega um install. Ela junto com o Valley Champions, que ele com certeza deve ter usado. Tipo, além do Valley Champions ser o Errant Champions, sua carta relevante, ela cria um lock, basicamente. Se você tem Valley Champions e ela, porque o cara não pode ativar nenhum spell, então não tem muito out pra ela. Só Místico, Twin Twister, Rajek, sei lá, alguma coisa assim, que o cara podia usar de main deck. E você cria um lock. Eu acho que eles usavam Vanity Champions. Sim, com certeza outras Floodgates seriam melhores que a Vanity Champions contra Pepe, por exemplo, mas como ele não seta nada junto da Vanity, ele vai só flipar ela e tomara que ele não tire. E o Vanity Champions é melhor nas outras matches também. Então acho que foi por isso que ele usou. O deck dele é muito legal. Mas você consegue perceber quando o deck é montado por um cara que entende do que ele tá fazendo. E como eu já conheço esse cara de outros torneios antigamente já, e eu sei que ele é bom, e aí quando eu vi o deck dele eu falei, cara, dá pra ver que é diferente isso aqui. E é o vermelho, né, cara? Então, assim, que é um deck que não é o Pepe. E outra... A gente tá enchendo a bola desse deck aqui, mas acho que com razão. Talvez não seja bom o suficiente pra ganhar de Pepe pra caralho, sabe? Mas... chegou onde chegou. E foi o único que chegou e acho que faz mais sentido. O side do cara tem 3 Kaiju bolado, que são águas, então tem mais sinergia ainda com esse deck. São água, É output do Wheeler, é importante ressaltar se o cara isso, não der shotgun no Dueler no primeiro, e ninguém dá. Ninguém dá, então toma ele... e ele usa... ele é Water, que pode ser descartado, então assim... O Chalice também, com certeza, é muito pra isso. Pra se ele for o segundo contra Pepe, ele tem Chalice pra dar enchain na mão no Dueler, do que faz muito sentido. O Pererol Cosmo, obviamente, Antispell, Pepe, com certeza. Ele deve botar muita... Eu acho que ele faz side sendo primeiro e sendo segundo contra... eu acho que, tipo, sendo segundo ele usa... O Eu não sou ele também, né? Mas eu acho que sendo segundo ele usa, tipo, corta os Double Summons em Guild 19 e põe cartas que fazem out para ele deve tirar o Vanish. Deve diminuir Max, alguma coisa assim. Um Dyne. Com certeza. É até estranho. Eu também acho. Então, é porque ele tá usando só um Megalo, né? Então ele precisa, tipo, ter mais chance de comprar um descarte bom, tá ligado? E não tem outro água bom pra você usar descarte, tá ligado? Mas ele é muito ruim em todas as situações. Bota o Dragon Light. Sim. Então o poderoso Gors contra, sei lá... Deve ser contra vermelho, né? Talvez contra Cosmo também. Contra Cosmo? Será? Eu não sei. Você não morre, cara. Tá bom. Você bota 2 defesas lá, tá ligado? Você não morre, é importante. E ele tá cheio de hand trap aí, cara. Tá cheio de ódio com várias coisas. Tá, então vamos pro próximo aqui. Esse deck foi bem legal mesmo. Você viu quem que tá no extra aí? Aquele level 2, é rank 2, né? Não só Virgil, ele, Virgil. O Virgil. E tem também o novo, aquele synchro do Odiaz também. O Odiaz é que dá o TK por cima de Juggler.
de era isso que eu ia falar, até tinha visto. Não pode ativar tava efeito. esperando. E esse bicho aí, level 5, insano, que dá uns ATK de 15 Cara, esse deck tá mil. muito legal, parabéns aos envolvidos. É. Tá mesmo. Parar de encher. Chega. E esse aqui é o do campeão, que é o último que a gente vai falar desse torneio. Erosomaxi. Erosomaxia, eu falei? Chupa. Cara, esse é o deck que é o mais, como que se diz? Standard. Puta que pariu, Sim, acho que mais do que isso não dá pra ser não, né? Não dá, cara. Ele é tipo a realidade. Acho que é daqui Sim. que vão começar a copiar a partir de agora. E faz muito sentido, o cara ganhou e ao mesmo tempo ele é bem normal, assim. Sólido, né? Não tem nada destoando. É daqui que as pessoas vão copiar com certeza. O extra é super normal. A carta mais diferente do extra é o. Assim, não vamos ficar repetindo a mesma coisa 100 vezes, né? Mas o. Qual é o nome dessa carta? O Evil Swarmzinho, o Nightmare. Usou 3 Vector sem Rescue. Olha, isso eu não tinha reparado. Ele não usou o Draco E Slayer. não usou o Master, exatamente. Que é meio Tá, surpreendente. isso eu não tinha reparado. Será que tá certo? Sei lá, cara. Acredito que sim, mas é estranho. Porque se for ver o Master, ele não tem um desempenho, tipo, tão tô fundamental. vendo aqui Ele é nos uma tech, comentários. né? Tô vendo aqui nos Ah, comentários. tá. Tá. Porra. Tudo bem. Ele usa um Master Band e 2 Vector. Porra, não tava fazendo sentido na minha cabeça. Então é totalmente standard. Por isso que eu tava, caralho, eu não tinha reparado nessa porra. Abrir Vector sempre, né? Porque o Master Pen não faz sentido. Porque você. Faz muito jogado, porra, tá maluco. Aqui no side dele que dá pra reparar, além das cartas que a gente já comentou em outros decks, é o Draw and Lockbird Adenko, né? Que a gente não falou ainda. Eu acho engraçado ele usar o Draw and Lock sem o combo do Durandal. Durandal, isso que eu ia falar, cara. Também, eu acho Assim, eu estranho. entendo, ele é uma carta que para totalmente o turno do cara no primeiro turno, e é basicamente o que ele tá querendo fazer com uma Red Trap. O que eu acho que eu vi no vídeo dele ele falando que o Draw and Lockbird é bom também contra Mermeio. Porque você pega na primeira busca do Prince lá, Príncipe. e aí o turno do cara para. Ele não consegue puxar o equipe, não consegue fazer mais nada de buscar coisa. Faz mais nada, E aí eu vi alguma coisa sobre isso. E a Denko é Denko, né? Contra deck de mil traps e tal. Boom. Denko, boom. É mais ou menos isso. A gente falou tanto dos outros decks, né? Não tem muito o que falar sobre o deck, o cara que fica em primeiro. É legal essa Half-Laser dele que tem um alvo só, né? Só o Treacherous, que nunca trava também, justamente por ser a única trap no deck. E o outro, ele tem um time space no side. O time space pro side, É interessante. Outro deck aqui que a gente vai falar vai ser o deck que ficou em segundo lugar no regional. Não ficou em segundo não, ficou em de quinto. Boston. Não, o deck de Barnaby. Achei que ele tivesse ficado em quinto. Foi em segundo. É verdade, ficou em segundo. Aí... Deck do Joe Bogley. Cara conhecido aí no cenário eu tenho acompanhado, né, sempre quando BA top eu olho. O Joey Blog ele é a quinta vez seguida que ele top esse regional de Boston. Não foram todos de Barnaby, mas acho que as 3 últimas foram de Barnaby. E esse deck, gente... Ai, meu Deus. 45 cards. Assim, eu entendo. Vamos lá. Eu entendo o deck. As cartas em si. Mas, cara, não tem justificativa nenhuma deles usar 45 cartas nesse deck. Não tem porquê, não tem necessidade. Tem várias cartas aí que ele usa 3 que não tem porquê usar 3. Cara, começando por esse Lake aí. Terminando pelo Traveler. Não, cara, o Traveler eu até entendo ele querer usar múltiplas assim. Sem sacanagem, ele consegue me convencer a usar 3 Travelers se ele quiser. Agora usar 3 Lakes, amigo, você vai ter que fazer uma tese. Cara, o Lake é muito ruim, meu Deus do céu. Bom, ele usou a Veiler, né? Assim, como range trap, Veiler, eu acho que ele poderia usar mais de 40 cartas, mas não precisava usar 45, eu acho que não tinha necessidade. Mas, tipo, uma coisa que ele sempre faz, vamos lá, esse Joey Bogle, ele sempre faz a mesma coisa. Ele usa 2 Libic em todos os decks de bad dele. Eu não consigo conceber o motivo pelo qual ele faz isso. Mano, eu também não sei, quando eu vi a decklist qual é a justificativa dele usar 2 Libics? Não entra na minha cabeça. Não entrava antes, e agora não faz menos sentido ainda por causa do Rhino. Não, e agora, tipo, ele usa 2 Libic antes do Rubik e do Farfa, sabe? Não, cara, usar 2 Libics antes do Farfa é um erro tão grande. Mas, tudo bem. Tem algumas cartas que poderiam ser diminuídas, eu acho.
E dava pra jogar com mais... Dava pra usar 40 40. dava, mas assim, se ele quisesse muito usar mais, ele usava umas 42. Dava pra fazer isso, tirar umas 3 cartas aí é tranquilo e continuar quase com a mesma coisa, sabe? E eu acho que o deck melhoraria. Eu acho que a carta mais diferente daí é o Magic Jammer, né? Que as pessoas estão... Ah, meu Deus, Magic Jammer, Nega Spell, que incrível. Lixo, Que total. incrível Magic Jammer, nossa. Muito Assim, bom. por exemplo, se eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, de jogar com Bad Trap e tal, com um negócio que nega... Eu acho certo ele tentar negar mágica, mas eu acho que o Magic Jammer não é a melhor escolha. Primeiro porque ele tem que ter uma carta boa pra descartar, pra ela ter valor. E... Não é como se o deck dele fosse Floodgate Dot Deck, sabe? Como se ele tivesse que proteger as traps dele a qualquer custo de Twin Twister. Aliás, Twin Twister é esse que as pessoas estão mal mandecando já no PEP hoje em dia. Então, por exemplo, se eu fosse usar alguma coisa assim, eu usaria Magic Drain ao invés de Magic Jammer. Com Com certeza. certeza. Sem dúvida. Sem dúvida O alguma. Magic Drain com certeza seria melhor que o Magic Jammer. E Certeza. Cara, que tipo assim, se ele tem medo do Twin Twister, pensa o só. cara tem que gastar Tipo, 3 cartas, tá louco. 3 cartas, cara. Então, se o cara, Exatamente. se o, Vai por um jogar azar do 3. destino, um dos alvos for Magic Drain, o cara vai com vontade de se matar. Porque vamos supor que você tem um anti-spell, aí você tem um anti-spell face-up. Você flipou na stand-by, aí o cara foi Twin Twister em chain e aí ele deu alvo no anti-spell e no seu Magic Drain, ele deu um azarzinho. E aí você flipa o Magic Drain. Cara, que desespero, tá ligado? Se ele... Joga com duas, Não, né? é. Joga 3, na verdade. Ele perde 3, você perde só 2, tipo, ele vai jogar com 3 cartas, tá ligado? Mas assim... Sim. Com certeza. Eu preferiria 1000 vezes. Aí ele quer com certeza negar a carta. Assim, obviamente, em momentos vai ser realmente o melhor, com certeza negar a carta. Vai ter horas que você vai dar um Magic Drain e o cara vai descartar uma mágica e você não vai gostar porque ele vai quebrar, seja lá o que for. Fazer alguma coisa. E vai ter muitos outros momentos que você não vai ter o que descartar direito. Ou você vai, tipo, descartar um Skarm ou um Sir vai virar um Skarm, alguma coisa assim. E aí o cara vai matar o seu campo inteiro, você vai perder o efeito de BA. Acredite, eu sei, entendo esse negócio de carta de descarte. Então tem que ter... Não é como se tivesse coisa pra descartar de bobeira. Mesmo com esses rinos entrando no deck. É. Ainda mais com tanta trap, né? A chance de abrir com trap, atrás de trap. Mas putz, o deck dele é um acaba deck matando que o tenta próprio. grindar pra caralho o Pepe, o que é uma ideia complicada de tentar de se tomar, porque... É uma carta que ele não usa zero também, a Dark Hole Hijack, né? Que... outra coisa. Esse deck não deve ser muito bom sendo segundo, assim. Porque... E não é como se ele tivesse controle sobre isso, porque o cara vai tentar começar os jogos, né? O Pepe, então ele vai ser segundo muitas vezes. E caralho, comprar Lake sendo segundo, vai se fuder, cara. Se o cara sabe que você tá de BA, ou se... Seria o meu caso aqui, por exemplo. Se eu jogasse torneio, o cara... Depois da primeira rodada, todo mundo sabe que eu vou estar de BA, por exemplo. E aí... O cara já ia abrir na maldade, com duelo, essas porra. E aí, eu ia botar 2 biscom pra dar lake. Eu ia dar lake com um duelo do outro lado, ia dar lake no meu rodante, um duelo ia fazer feito, eu ia ficar olhando com cara de cu. E ia ser uma merda, sabe? As únicas coisas que ele tem decente sendo segundo aí é Veiler e Maxia. Todas as outras cartas são bem ruins sendo segundo, se você for pra analisar. O Strike é menos pior sendo segundo, mas mesmo assim também não é muito boa. Agora o resto todo é ruim sendo segundo, cara. É bem complicado mesmo. Ele não tem muito plano pra ser segundo, ele quer começar em fé, sabe? Por isso que devia ter uns Dark Hole Hijack. Mas... Botou de É. side, né? A gente também não sabe matar Ah, é torneio, Pepe, mas gente. assim, Não, eu Você sei que não ele ganhou de 5 Pepes e perdeu pra 1. Caraca. Foi um negócio desse. Ele perdeu pro cara que ganhou o torneio de Pepe. Foi o Krishna Dom. Ah, foi esse torneio? Foi mesmo? Foi. Ah, tá. Foi. Não sabia. Aí... Enfim, eu acho que não tem mais muito o que falar desse deck. Ele usou milhões mais Floodgate no side, né? Flying Sea, Imperial Royal, Mistake, Dark Hole, Twin Twister. O extra dele... cara, sei lá... Ele prefere... Tem só um Fortune Tune. ele prefere usar algumas cartas muito assim, foda. né? Diferentes, tipo Fortune Tune e Leviathan. Leviathan. Ah, E não ter um segundo Virgilzinho. Mas também com um coisa só, né? Com um Rubik só, né? Enfim, do que ter segundo, sei lá, de outra carta. Mas tirando essas coisas, esse deck tá decente, assim, na proposta dele.
Só acho que ele tem alguns defeitos que me assustam um pouco, tipo ser segundo. Eu não tô falando nem de... Num meta que tá cheio de Pepe, né? Não, ser segundo contra o Pepe, cara. Eu tô ignorando os outros matches, juro por Deus. Eu tô falando assim, tem esse deck contra Pepe. Sim. Ele ganhou de 5. Ele joga bem pra caralho. Isso às vezes faz muita diferença. É isso que eu falo, às vezes, deck lixo não quer dizer necessariamente que... Porque às vezes o cara ele joga tão bem, que é o caso dele, ele joga há muitos anos o Joey Bogle. Que ele pega um deck lixo até esquisito que nem esse aí, que ele deve ter feito com preguiça, porque ele tá com 45 cartas. Que nem eu, fiquei com preguiça esse sábado, joguei 42, acho que eu gostei de fazer isso. Eu tava com preguiça, eu falei, quero botar esses crane no meu deck. Eu não sei o que eu vou tirar, foda-se, vou botar essas merda. Era o torneio da ponte mesmo, tá nem aí, sacou? Aí botei aquelas merda. Eu já sei o que eu faria de diferente. O que eu botaria no lugar, essas coisas. Aí é isso, esse deck. Eu acho que ele daria pra ele ter feito melhor. Então, às vezes, o fato dele saber jogar bem o suficiente foi o que ele fez ficar ali segundo, não o deck em si. Né? Mas eu acho que a ideia do deck é decente. Eu acho que ele teria que acertar só esses negócios de ser segundo nesse deck, que é uma coisa que parece realmente assustadora. Se o cara abre com o campinho do Elia, você perdeu o jogo, cara. Me explica aí o que você faz se o cara abre com o do Elia, gente. Cara, não precisa nem ir muito longe, cara. O cara abre com... cara, Ignister. Um Ignister é uma Rafael. Ignister Rafael, vai. Qual é o seu plano? Já tá... Você vai setar o Rhino, se você comprar ele, né? E o cara vai sair efeito. Horrível. Muita presença, é muito difícil mesmo. Então acho que é isso, né, gente? Eu acho que é isso. A gente falou o resumo aí foi que a gente falou nos nossos torneios, falamos do Ice assistindo e escolhemos esse deck de regional, que foi o deck mais diferente, eu acho, né? Com certeza. Teve um Infernity também lá, maluco, com Pepe, mas eu não tenho a decklist aqui, senão até... teve? Teve um Infernity Pepe que ficou fez top 8, tem top 16. Tem no canal do... acho que é Team Shockwaves, tem. Se vocês quiserem procurar aí, é um deck interessante também. Bom, esse aí eu não sabia que tinha topado. Já até tinha visto esse deck aí, mas não tinha visto que tinha topado. Então, acho que é isso. A gente vai indo nessa. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo Madcast. Em tempo. Não, a gente vai, calma, não sei se tá em tempo, porque olha só. Vamos ser sinceros com a nossa audiência. São 11h24. Ai meu Deus, são 11h24 da quarta-feira. A gente falou que ia fazer até quarta-feira. Então, se a gente conseguir upar isso em 35 minutos, a gente consegue cumprir a promessa que vai ter toda quarta-feira. Não, o que aconteceu? Eu fiquei doente, então. Essa semana que passou agora, esses últimos dias. Então foi adiando a gravação disso aqui, porque geralmente tem que gravar eu sendo o host da chamada daqui de casa, porque a minha internet é melhor do pessoal. Todo mundo aqui cai. Aliás, não caiu a do João Pedro hoje, parabéns. Tem que parar de me dar quem? A NET? A GVT? Quem que é que tá aí? Porra, é NET. Aqui também é, cara. Não, e o João Pedro é meu vizinho, não faz sentido. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo Madcast. Uma coisa que eu acho que é legal a gente abrir pro pessoal deixar. Obviamente não vai ter como cumprir o de todo mundo, né? Mas deixar sugestão de tema pra gente. A gente vai tentar fazer esse semanal e falar geralmente do que aconteceu na última semana do Yu-Gi-Oh! Que a gente considera mais relevante, mas eventualmente a gente vai botar temas não só relacionados com a semana em si, mas assuntos. Pode botar, tipo, termos genéricos. O que você gostaria de ver, o que você gostou de ver. Sempre bom deixar as suas ideias aí, porque ela é importante pra gente dar um melhor conteúdo pra vocês, né? Com certeza. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar, né, com o pessoal, pra mais pessoas verem isso e a gente saber que vocês estão gostando. E até a próxima. Se inscreve no canal, que é verdade, da última vez eu esqueci de pedir. Se inscrevam. O pessoal se inscreveu, eu esqueci totalmente. Mas tem que se inscrever no canal, senão aí quando você olhar no seu feed do YouTube vai aparecer lá que tem vídeo novo no ar. Mindcast 3, se você escrever. Não, esse é o 2, cara. Não, esse é o 2, mas vai aparecer o 3 da próxima vez. Tá. Tá. Vai. Então é isso. Galera, valeu. Até a próxima. Gente. E abraço.